A enxaqueca pode dar tontura? Eu sou a doutora Mirela Fazito, neurologista, e esse é o canal Minuto Neuro. Fica até o final, que hoje eu vou falar para vocês sobre a enxaqueca vestibular. Se você ainda não foi inscrito no canal, aproveite e se inscreva, porque o YouTube vai te lembrar toda vez que um novo vídeo for ao ar. Aproveite e compartilhe com seus amigos também. Aqui teremos sempre novidades dentro da neurologia. Frequentemente observamos naqueles pacientes com crises de enxaqueca o quadro que chamamos de enxaqueca vestibular. O que significa isso? São pacientes que normalmente já têm um quadro de enxaqueca com aura, ou às vezes até sem aura, mas começam a manifestar quadros de vertigem. A vertigem ou tontura, ela pode se manifestar de diversas maneiras. Seja uma vertigem rotatória, onde as pessoas veem as coisas girando, aquela vertigem onde o paciente tem uma sensação de estar mareado, como se ele estivesse andando num barco, sensação da cabeça meio solta. Esses pacientes podem apresentar, além da tontura, que a gente chama de tinnitus, que é como se fosse um apito, um zumbido no ouvido, e a própria fonofobia, que é aquela irritação com o barulho, que é muito frequentemente observado em pacientes com enxaqueca. Normalmente o paciente desencadeia o quadro de tontura por um estresse mais agudo, um jejum muito prolongado, às vezes alguns determinados tipos de exercício, alguns alimentos. Não existe uma causa muito bem definida para esse tipo de enxaqueca também, mas se acredita que haja uma hipersensibilidade cerebral, onde há uma vasoconstrição, um vasoespasmo, como se o vaso se contraísse em determinadas regiões do cérebro, que acaba desencadeando, além das crises de dor de cabeça, a própria crise de tontura. Alguns pacientes manifestam só a tontura e não obrigatoriamente a cefaleia associada, mas esses são aqueles pacientes, para a gente poder suspeitar de uma enxaqueca vestibular, ele tem que ter o histórico de uma enxaqueca prévia ao início dos quadros de tontura. É muito importante um diagnóstico diferencial entre a crise de enxaqueca vestibular e a crise de labirintite, pois os sintomas às vezes são muito semelhantes, mas na enxaqueca vestibular não existe alteração nenhuma no labirinto. Então é importante que se busque ajuda tanto do neurologista quanto de um otorrino para fazer uma investigação e um tratamento adequado. Existe um outro tipo de enxaqueca que é a chamada enxaqueca basilar. A artéria basilar é uma artéria que irriga a parte posterior do cérebro, que é onde a gente tem a região onde fazemos o controle de coordenação motora, o controle da própria vertigem mesmo, que pode provocar quadros de vertigem. Essa artéria irriga a região mais aqui da região da nuca. Esses pacientes com enxaqueca basilar, eles também apresentam quadros de vertigem, quadros de tinnitus, que a gente chama. Normalmente são sintomas que precedem a crise de enxaqueca, eles aparecem na aura. Então, além do quadro de tontura, ele pode ter alteração da fala, sensibilidade, todos aqueles sintomas que eu relatei no vídeo de enxaqueca com aura. Tanto a enxaqueca basilar quanto a enxaqueca vestibular apresentam como sintoma esse quadro de tontura que pode variar de grau, de intensidade, de duração. Às vezes dura alguns minutos, às vezes pode perdurar por alguns dias. Então é muito importante que se busque o auxílio médico, que se faça uma investigação adequada até para se iniciar um tratamento específico para esses tipos de dor. Uma coisa que é muito importante e que se vê muito, aquele paciente que apresenta cinetose, que é aquela sensação de mal-estar, de vertigem, quando em movimento no carro, no ônibus, no trem, a grande maioria evolui na idade adulta para quadros de enxaqueca vestibular. Então, quando a criança apresenta muita cinetose, existe uma chance maior dela desenvolver os quadros de enxaqueca vestibular. Mulheres em idade adulta que começam a manifestar a própria enxaqueca numa idade mais avançada, muitas vezes evoluem na menopausa e pós-menopausa com quadros de enxaqueca vestibular. Não deixe de procurar auxílio médico e um tratamento adequado. Muito obrigada!
Muito obrigada por assistir mais esse Minuto Neuro. Não deixe de acompanhar no próximo vídeo, eu vou falar um pouco para vocês sobre a cefaleia pós-punção licórica. Muito obrigada!